Quando Deus pôs Adão no jardim do Éden para cuidar e cultivar, e com ele Eva, ele ordenou a eles que não tocassem no fruto da árvore que estava no meio do jardim. Porque se tocassem no fruto da árvore que está no meio do jardim, ou seja, se desobedecessem a Deus, eles morreriam. O fato é que Eva tocou e não morreu, deu a Adão, Adão tocou e não morreu, ao menos não morreram biologicamente. O que eles não entenderam é que a morte já tinha entrado. A morte era um processo que não existia antes, mas que agora estava operante no corpo deles, para que eles em algum tempo viessem a morrer. Mas essa não é a principal morte que o pecado, a desobediência traz. A desobediência a Deus, o pecado, traz a morte espiritual. Todo aquele que nasce depois da queda de Adão já nasce morto, morto nos seus pecados, espiritualmente morto por causa do pecado original. Então todo ser humano precisa de salvação. Nós não nos perdemos ao longo da vida, nós já nascemos perdidos e pela graça o Senhor Jesus tem resgatado. E os resgatados são aqueles que responderam ao convite da graça com fé e passaram a confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador e viver segundo o propósito dele, buscar viver segundo o propósito dele. Mas o pecado já nos legou essa condição de nascermos mortos, mas em Cristo nós fomos vivificados. Não porque nós não pecamos mais, mas porque a condenação do pecado, que é a morte espiritual, a morte eterna, essa condenação não incidirá mais sobre nós, porque Cristo, ele nos justificou, ele pagou o preço por nós na cruz. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, ele atribuiu a nós vida quando nós estávamos mortos. Então o pecado sempre traz morte. Não trará morte eterna para aqueles que creram, porque Cristo já pagou o preço por nós, mas ele ainda tem efeitos nocivos e efeitos de morte sobre o ser humano, mesmo o crente, porque certamente a nossa vida espiritual declina, a nossa condição de saúde espiritual declina, começa a cair quando nós pecamos ou toleramos o pecado em nossas vidas. Ele nos deu vida, vivamos segundo a vida que ele nos deu, muito além do pecado. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida.